de caso, né? Então nós temos aqui o estudo de caso, 2 grandes deslocamentos na demanda agregada. Então a gente está vendo aqui o deslocamento da demanda agregada. Vamos ver agora aqui um exemplo. Então 2 grandes deslocamentos na demanda agregada. Você teve a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, ou seja, ondas de pessimismo que atingem a economia. Primeiro, um fenômeno econômico, a Grande Depressão, e outro um fenômeno, digamos, político, uma guerra que causa um impacto sobre a economia. Vamos ver aí esse primeiro estudo de caso. No começo deste capítulo, estabelecemos 3 fatos-chave a respeito das flutuações econômicas, analisando dados lá desde 1965. Vamos agora analisar mais detidamente a história econômica dos Estados Unidos. Lembrando que, como esse é um manual de economia escrito por um autor norte-americano, né, professor de Harvard, claramente os exemplos que ele traz são exemplos dos Estados Unidos. A figura 9 mostra dados desde 1900 sobre a variação percentual do PIB em relação aos 3 anos anteriores. Em um período médio de 3 anos, o PIB real cresce cerca de, daqui a pouco a gente volta aqui para o gráfico, cerca de 10%, pouco mais aí de 3% ao ano de crescimento. O ciclo de negócios, que a gente também já viu anteriormente, contudo, causa flutuações em torno dessa média. Então você tem aí as flutuações em torno de 3%. Contudo, veja, 2 episódios destacam-se como particularmente significativos. Então você tem uma grande queda do PIB real no início da década de 1930, o que significou, portanto, a chamada Grande Depressão, e o grande aumento do PIB real no início dos anos 40. Então esses 2 acontecimentos são atribuíveis a deslocamentos na demanda agregada. Então, se a gente voltar aqui rapidinho, né, para a gente fazer um par e passo, nós temos aqui, então, na figura 9, o crescimento real do PIB dos Estados desde 1900. Há apenas aqui uma observação que eu quero colocar. Estudar os Estados Unidos é até interessante por vários aspectos, mas pelo aspecto da possibilidade de acessar dados realmente históricos é muito grande. Então, no Brasil, se a gente fizesse um gráfico desse, ia ter dificuldade em obter alguns dados adequados em alguns anos. Mas nos Estados Unidos existe uma tradição estatística muito grande, enfim, desde lá o século XIX, então, consequentemente, você tem muitos dados amplos que lhe permitem fazer uma análise. Então, veja, claramente, você tem aqui nesse gráfico, né, a variação do PIB por ano. Então, veja que você tem um momento aqui que o PIB cresce lá na média, né? Aqui também você tem um entre 1930 e 1940, e depois você também tem lá o crescimento médio, né? Enfim, você tem um ciclo do negócio, então você tem momentos de expansão, momentos de queda, momentos de expansão, mas tudo vai ficando ali dentro de uma determinada média. As únicas 2 variações que aparecem nesse gráfico, então veja a Grande Depressão nessa linha azul, que você tem uma grande queda do PIB aqui por volta de 30, e depois você tem um boom, né, da Segunda Guerra Mundial, porque poucos sabem, no caso americano, que não participa da guerra, né, ou melhor, os Estados Unidos participam da guerra, mas a guerra não é dentro do seu território. Você tem um boom econômico porque a guerra ela proporciona a produção de uma série de produtos que fazem com que a economia se expanda. Então você tem aí 2 movimentos, 2 acontecimentos ou 2 episódios. Opa, avancei aqui um pouco mais. 2 episódios que contribuem com essa compreensão. Vamos ver aqui mais o que esse estudo de caso nos ajuda a entender então isso. Então esses 2 movimentos aí, tanto na Grande Depressão, movimento de queda, como um grande aumento do PIB lá no início da década de 40, então são 2 acontecimentos atribuíveis ao deslocamento da demanda agregada. A calamidade econômica do começo da década de 1930, que é chamada aí pela literatura de Grande Depressão, e de longe, a maior queda da atividade econômica na história dos Estados Unidos. Então veja, o PIB real, então, aquela queda, você tinha a média lá de
3 para cima, 3 para baixo, 3 para cima, 3 para baixo, você ficava ali dentro da média de 3. O que acontece? O PIB real na Grande Depressão, ele caiu perto de 27%. Isso aí entre 1929 a 1933. E o desemprego ele subiu de 3% para 25%. Então, você teve ali realmente um fenômeno econômico adverso, uma calamidade econômica, que criou uma queda do PIB que ultrapassou a média. Ok? Então, ficar mais ou menos. E veja, então, PIB cai 27%, desemprego sobe para 25% e, ao mesmo tempo, o nível de preço caiu para 22%, caiu 22% nesses 4 anos. Claro, você tem uma destruição da demanda, consequentemente, os preços também caem. Muitos outros países passaram por declínio similar na produção e nos preços neste período. Acho que a Europa também viveu bastante essa época aí da Grande Depressão. Os historiadores econômicos, eles até hoje continuam a debater as causas da Grande Depressão, mas a maioria das explicações concentra-se em torno de uma grande queda na demanda agregada. E o que causou a contração da demanda? É aí que surge muita discórdia, né? Então, assim, é claro que a queda da demanda agregada naturalmente é uma boa explicação para entender o que acontece na Grande Depressão. Mas o fato é por que causou essa queda, né? O que causou essa queda? Qual foi o fenômeno desencadeador desencadeador para afetar esta variável macroeconômica, né? Por que a demanda cai? Então, é muito importante que a gente tente entender isso. E veja, a maioria dos economistas responsabiliza principalmente a queda na oferta de moeda. Então, veja, de 1929 a 1933, diz que a argumentação, alguns economistas vão afirmar, de que a oferta de moeda caiu aí em torno de 28%. Então, como você deve se recordar em nossa discussão feita lá nos capítulos anteriores sobre sistema monetário, essa queda na oferta da moeda deveu-se a problemas com o sistema bancário. Então, o sistema bancário passou por alguma dificuldade e aí você teve um problema em torno da oferta de moeda, o que, com menos dinheiro na economia, você tem mais dificuldades. Quando as famílias retiraram seu dinheiro dos bancos financeiramente abalados, e os banqueiros ficaram mais cautelosos e passaram a manter maiores reservas, o processo de criação de moeda que a gente viu lá no capítulo do sistema financeiro pelo sistema de reserva fracionária passou a operar no sentido inverso. Então, ou seja, você teve algum abalo bancário e esse abalo bancário produziu, portanto, uma onda de pessimismo para os ofertantes de dinheiro e também para os tomadores, ou os tomadores começam a ver que tem menos dinheiro disponível. O Fed, enquanto isso, não contrabalançou essa queda no multiplicador da moeda com operações expansionistas no mercado aberto. Então o Fed ficou quieto. Como resultado, a oferta de moeda declinou e muitos economistas, portanto, culpam o fracasso no procedimento do greve pela gravidade da Grande Depressão. Então, essa é uma visão. Então, ou seja, você teve alguns problemas bancários que abalaram, alguns bancos quebraram. Ao quebrar, os banqueiros passam a ficar cautelosos, diminuem a sua reserva disponível para empréstimo. Os tomadores também ficam preocupados ao tomar ou preocupados com o seu dinheiro e, portanto, vão lá e retiram o seu dinheiro. E, consequentemente, você começa a ter uma restrição monetária muito grande. Qual seria a saída do ponto de vista de uma política monetária intervencionista numa situação dessa? Seria o Federal Reserve, no caso dos Estados Unidos, entrar no mercado fazendo operações expansionistas. Como ele não fez, alguns economistas defendem, portanto, que parte da dimensão do que foi a Grande Depressão deveu-se, portanto, à incompetência da autoridade bancária central americana. Já outros economistas têm sugerido razões alternativas para o colapso na demanda agregada. Por exemplo, o preço das ações caiu cerca de 90% durante esse período. Imagine,
As nações perderam 90%, só restou 10%. E imagina que você vende e só volta 10, investiu 100, ficou 10, e quando você vende você só fica 10. Então, mesmo que você se desfaça da ação, você vai ter uma restrição de demanda porque você agora tem um capital menor. A sua sensação de pobreza é gigantesca. Por isso que este fenômeno de queda nos preços comprime a riqueza das famílias e faz com que elas reduzam as despesas de consumo, ou seja, elas se sentem mais pobres neste momento. Além disso, os problemas bancários podem ter diminuído as despesas de investimento. Então, claro, as empresas diminuem a sua, digamos assim, a sua ânsia por novos investimentos, porque elas estão diante de um cenário onde elas estão pessimistas quanto ao futuro. Naturalmente, todas essas forças podem ter agido juntas para contrair a demanda agregada durante a Grande Depressão. O segundo episódio significativo da figura 9, o boom econômico do começo da década de 40, é mais fácil de explicar. A causa óbvia desse acontecimento, agora no caso do boom lá do crescimento, foi a Segunda Guerra Mundial. Então, quando os Estados Unidos entraram na guerra travada no exterior, portanto não foi em território nacional para destruir as instalações, enfim, destruir a sociedade americana, a guerra foi travada no exterior, o governo federal ele teve de dedicar mais recursos às Forças Armadas. Então, o boom econômico deveu-se, portanto, a um gasto público, um gasto governamental com guerra. As compras do governo de bens e serviços quase quintuplicaram entre 39 e 44. Essa enorme expansão da demanda agregada quase dobrou a produção de bens e serviços da economia e levou a um aumento de 20% no nível de preços, claro, então crescimento econômico, consequentemente inflação. Embora controles generalizados do governo sobre preços tenham limitado seus números. O desemprego ele caiu, portanto, de 17% em 39 para 1% em 44, que ainda é considerado o menor da história dos Estados Unidos. Então, esse aqui são dois exemplos, digamos assim, um pouco mais antigos, né? De outra época, há quase mais de 100 anos. Então você tem a Grande Depressão, veja, que derruba a produção, mas depois você tem um boom da Segunda Guerra Mundial, que também supera, dentro dessa análise de variação de 3 anos, supera o crescimento médio. Então, um supera o crescimento médio para baixo, a Grande Depressão, o outro supera o crescimento médio para cima, que foi o boom de gastos de guerra nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esse foi o primeiro estudo de caso que o Menkyu colocou aí. Agora,